Então tá, pessoal, na primeira parte, na primeira videoaula deste módulo, nós contamos com a presença do professor doutorando Matheus Valls, que falou sobre o pensamento metafísico, alguns conceitos do pensamento metafísico de Agostinho e as suas influências do neoplatonismo, do estoicismo e conceitos importantes como o conceito de ordem, o conceito de anarquia, a criação do nada, enfim. Hoje, na videoaula de hoje, dando então sequência a esse módulo em que dedicamos especialmente a estudar alguns tópicos, alguns conceitos da metafísica medieval, eu gostaria de iniciar então com uma breve introdução e abordar autores que desenvolveram o seu pensamento metafísico com base nos comentários e nas obras aristotélicas. Ou seja, eu estou falando então de autores do século, a partir do século XI, autores da escolástica. E os autores que eu gostaria de abordar hoje são Avicena, Tomás de Aquino, Duns Scotus e Guilherme de Ockham. É claro que, por uma questão de metodologia, de tempo, nós não poderemos estudar a fundo, né, todos os conceitos, todas as implicações desses autores. Cada autor tem diversos conceitos, diversas implicações, diversas formas de pensar que poderiam, digamos assim, dar pano para manga, daria para estudar apenas um semestre a metafísica de Tomás de Aquino, apenas um semestre a metafísica de Duns Scotus, de Guilherme de Ockham e Avicena. É claro que nós, infelizmente, não temos este tempo. Basicamente, o Matheus já abordou alguma noção clássica de metafísica, mas convém rememorar, convém dizer novamente que, por exemplo, a metafísica, assim como ela, digamos assim, se desenvolveu no medievo, ela surge então de uma forma assim embrionária com Platão lá e a sua metáfora da segunda navegação no diálogo Fédon, onde Platão, né, onde discute a imortalidade da alma e outros temas, vai dizer que era necessário um novo método, né, para saber as causas de tudo e as causas dos porque as coisas existem e para que as coisas existem. Era preciso então um novo método, além das ciências da natureza, além das teses filosóficas dos pré-socráticos. E esse método então, que seria então voltar-se ou refugiar-se nas ideias, na realidade suprassensível, que ele então chamou então de segunda excursão ou de segunda navegação. Aristóteles chama a metafísica de filosofia primeira, né? A filosofia primeira ou a metafísica seria então a ciência que se ocupa das realidades que estão acima das físicas, das realidades transfísicas, ou seja, as suprafísicas. E como tal, opõe-se então à física. Física que, segundo Aristóteles, então seria uma filosofia segunda. Em sua obra, que leva o nome de Metafísica, podemos encontrar pelo menos 4 definições de filosofia primeira. Todas essas 4 definições, elas se complementariam em Aristóteles e, de certa forma, abarcaria, de certa forma, pegaria todas as concepções anteriores, dos filósofos anteriores, né? Tanto dos
pré-socráticos, perdão, como então de Sócrates e Platão. 4 definições, rapidamente. A metafísica indaga sobre as causas e os princípios primeiros ou supremos. A metafísica indaga, em segundo lugar, sobre o ser enquanto ser, no sentido de uma ontologia propriamente dita. A metafísica indaga, então, sobre a substância e sobre o ser necessário, o ser supremo necessário, seria uma espécie de usiologia. E a metafísica indaga sobre o divino, sobre Deus e sobre a substância suprassensível, que seria, então, a teologia. Todas essas 4 definições, como eu disse anteriormente, elas se complementariam em Aristóteles, né? Contudo, os comentadores medievais, eles não entenderam dessa forma. E se a gente for olhar, então, com talvez um dos principais comentadores, principais comentadores de Aristóteles na primeira parte da escolástica, ou seja, nos primeiros anos da escolástica, é o filósofo islâmico Avicena. Avicena, ele comentou os textos de Aristóteles e desenvolveu um pensamento metafísico próprio, muito rico. O filósofo islâmico, por exemplo, aceitou a tese de que a metafísica é o estudo do ser enquanto ser, mas rejeitou por completo que a metafísica tenha Deus como objeto. Por quê? Porque, segundo ele, a ciência deve demonstrar nenhuma ciência, deve demonstrar a existência do seu objeto. O objeto já deve existir. Se a metafísica demonstra a existência de Deus, então Deus não poderia ser objeto do estudo da metafísica. O que seria então o objeto da metafísica para o Avicena? O ser enquanto ser, ou seja, o ser enquanto ser, trabalhado apenas, né, em si, e as categorias aristotélicas, tais como então unidade, pluralidade, potência, atualidade, universal, particular, possibilidade, necessidade e por aí vai. Pelo fato de poder estudá-las, né, todas as categorias separadas da matéria, elas são chamadas então de divinas. Outra tese forte de Avicena é a existência de algumas ideias primeiras na alma, a saber, a coisa, o ser e o necessário. Segundo o filósofo persa, essas primeiras ideias teriam a sua realidade própria, isto é, aquilo que faz com que uma coisa seja aquilo que ela é. A ideia de triângulo, por exemplo, tem a realidade que faz algo ser triângulo e não um quadrado. Essa realidade é o que Avicena chama de quidditas, que pode ser traduzido como ser, essência, mas não deve ser confundido com existência. Avicena coloca 2 tipos de ser. Para o filósofo persa, existe então o ser necessário, é aquele que, quando considerado por si mesmo, é necessário que ele exista, isto é, não possui uma causa exterior, e o ser possível, quando considerado por ele mesmo, não é necessário existir. Ou seja, para que ele exista, é necessário então que exista uma causa externa para provocar então a sua existência. É claro, não existe, né? Se alguém está se perguntando nesse momento, não existe o ser impossível em Avicena, ou seja, não faria sentido pensar no ser impossível, né? Seguimos então com essa distinção. E por que Avicena faz essa distinção? Bem, ele faz isso por quê? Porque isso possibilita argumentar que existe uma causa primeira e necessária por si,
e uma lista de atributos, então, do ser necessário, como ser encausado, unidade, a existência, etc. Ou seja, isso tudo seriam atributos dessa causa primeira quando estudamos a causa primeira por ela mesma. Esse ser necessário por ele mesmo. Além disso, com a ideia de ser possível, a Avicena entende que pode existir algo que possui ou o não ser, ou seja, então é possível em Avicena que algo exista que possui em si o não ser, mas em outro momento o ser, isto é, né? Digamos assim, que em termos, numa sentença mais própria, seria mais ou menos dizer o seguinte, que um x tal, que primeiro x não existe, então x existe. Ou seja, o não ser x passa a ser x. Substituam o x por o que vocês quiserem, por exemplo, uma tal cadeira, que primeiro a cadeira não existe, então passa a cadeira existir. Ou seja, o fato é possível, com essa distinção entre ser necessário e ser possível, é possível para a Avicena, isso é uma redundância dizer isso, mas enfim, é possível que para a Avicena que um ser possível ele não exista, propriamente dito. Ele vai existir, ele pode passar a existir. Por que essa ideia é importante? Porque está ligado com a ideia de essência individual e com o princípio de individualização, que é um princípio metafísico muito importante, não apenas em Avicena, mas em diversos autores, Tomás, Duns Scotus, enfim. Ou seja, Aristóteles, o que é isso, né? Voltamos então a Aristóteles. Aristóteles acreditava que um indivíduo particular de uma espécie era distinto de outro por causa de uma parcela distinta de matéria, sendo a matéria fazendo parte da matéria universal e por aí vai. Exemplo, né? Então, ter uma mesa aqui e agora, né? Essa mesa aqui que eu estou tocando é um objeto individual que tem uma quantidade distinta de matéria universal da mesa, né? Ou seja, se pensar em termos de conceito universal mesa, né? Então existe uma matéria universal e aí posso fazer então um princípio, posso fazer através do princípio de individualização é que esse objeto tenha essa determinada forma, essa quantidade de matéria, enfim, que a minha mesa é claramente distinta da mesa de vocês ou da mesa da universidade, enfim. O que a Avicena vai dizer é que o universal pode ser de diferentes formas, né? Ele pode ser aquilo que é verdadeiramente predicado de muitos, ou também ele pode ser aquilo que é logicamente possível predicar de muitos, mas que de fato não é. Nesse caso, a Avicena ainda coloca uma subdivisão, ou seja, entre aquilo que não é verdadeiramente predicado de nada, mas pode ser logicamente aplicado, por exemplo, uma casa heptagonal, porque não existiu uma casa heptagonal, ou também aquilo que é verdadeiramente aplicado de uma só coisa e não pode ser predicado de mais nada. Aqui, a impossibilidade ela não é apenas lógica, mas sim física. E aí o exemplo que temos é o exemplo do Sol. O Sol parece ser predicado apenas a uma coisa, ao próprio Sol. Onde a Avicena quer chegar com isso tudo, né?
justamente na defesa de que o individual é aquilo que não pode ser concebido como sendo atribuído de mais de uma coisa. A defesa da essência individual, ou seja, essa é uma tese muito forte em Avicena. Por exemplo, o cavalo, ele pode ser um indivíduo, ele pode existir na mente como um conceito logicamente pensável, e ele pode ser pensado como um termo abstrato, sem referência à existência propriamente dita. Nesse último caso, estaremos nos referindo à cuididade do cavalo, e seria algo que ultrapassaria a ideia de universalidade, porque a universalidade seria algo extra. A cuididade do cavalo, ou seja, então aquele termo abstrato, sem referência à existência propriamente dita, não seria nada mais do que ela mesma. Agora, ela não existe fora dos indivíduos, como Platão defendeu, por exemplo, que o mundo das ideias é uma realidade suprassensível, etc. Mas ela existe nos indivíduos e é acompanhada das propriedades e dos acidentes. Por exemplo, então, se a gente pegar um termo universal como humanidade, né, podemos dizer que a humanidade de Sócrates seria algo individual e que se difere da humanidade de Aristóteles, não apenas pela parcela distinta de matéria, mas pelas propriedades e acidentes atuais que estão no indivíduo Sócrates. A existência é um acidente da essência, vai dizer Avicena, mas não estão associados de tal modo que não existe a possibilidade em Avicena da atualização sem a individualização, assim como não existe individualização sem atualização. O par essência e existência aparece ao lado de potência e ato, de matéria e forma. Isso rapidamente são alguns conceitos e algumas teses da metafísica de Avicena. Agora, se a gente avançar, por exemplo, alguns anos, nós veremos que as reflexões de Avicena, elas foram, digamos assim, rapidamente difundidas no Ocidente. E Avicena foi considerado uma grande autoridade em Aristóteles, um grande comentador de Aristóteles. Tanto é que as suas reflexões da metafísica aristotélica, elas, digamos assim, são absorvidas, de certo modo, por Tomás de Aquino, que também comentou os textos aristotélicos, que também desenvolveu um pensamento metafísico, digamos assim, original, rico, nas suas obras, nas mais diversas obras, entre elas o Tratado de Ente et Essentia, sobre o ente e sobre a essência, e na Suma Teológica e inúmeros outros tratados. Entre as diversas contribuições que Tomás deu ao desenvolvimento da metafísica, talvez uma das mais interessantes está no emprego dos conceitos-chave como ato e potência nas mais diversas áreas do conhecimento. Não apenas nas ciências teóricas, como na metafísica e na física, mas também nas ciências práticas, como na ética. Nós veremos isso mais à frente quando estudaremos o módulo sobre a ética e sobre a política. Mas, rapidamente, convém dizer que, por exemplo, na Suma Teológica, na primeira parte da segunda parte da Suma Teológica, quando Tomás de Aquino aborda o tema da virtude, ele menciona que a virtude se envolveria em uma certa disposição. E disposição seria o meio termo entre a pura potencialidade e a completa atualidade, entre a capacidade de ação e a ação propriamente dita. O ser humano, então, teria, por exemplo, a capacidade de fazer algo generoso,
né, de ser bom. Mas essa capacidade ela é apenas potência se o indivíduo particular não faz uma ação então boa ou uma ação generosa. Se não torna aquilo que é potência em ato. E o Tomás vai dizer, seguindo muito de perto a filosofia de Aristóteles nesse ponto, dizendo que a virtude seria uma espécie de disposição para agir bem e que necessitaria então de uma repetição e de tal modo que se criaria uma segunda natureza. Bem, isso é um assunto para um outro momento, mas basta apenas aqui mencionar como exemplo como Tomás utiliza conceitos como ato e potência no âmbito da filosofia prática, no âmbito da ética. Mas em todas as basicamente, seguindo outro tópico onde Tomás emprega as noções de potência e ato, vai ser na investigação justamente sobre a essência e a existência. E nesse tópico, Tomás seguiu de perto Avicena ao defender que não existiria existências genéricas como humanidade, mas sim, então, humanidades individuais, como a de Sócrates, como a de Aristóteles, enfim. Tomás defende que a existência também é diferente da essência ou da quididade, sendo que poderíamos dizer que existem dois tipos de existência em Tomás. A existência tomada no sentido genérico, quando então falamos a existência de algo, por exemplo, a justiça existe, ou basicamente isso. Ou, então, dois, quando falamos da existência de um objeto particular, por exemplo, as pirâmides do Egito, a ponte de São Francisco, a Torre Eiffel e assim vai. Essas ideias, elas são, digamos assim, importantes em Tomás e vão ser claramente desenvolvidas de uma forma muito mais pormenorizada do que eu apenas aqui apresentei rapidamente. Outro autor medieval que desenvolve um pensamento metafísico original é Duns Scotus. Scotus também entende que a metafísica como a ciência que estuda o ser enquanto ser. Mas diferente de Aristóteles, aqui em Scotus, o ser enquanto ser é de fato o mais amplo objeto possível de estudo. Isto é, inclui tanto o infinito quanto o finito, o ser atual como o ser possível. E Scotus vai dar, digamos assim, diversas contribuições para a metafísica, em diversos momentos ele rompe com a tradição. Vamos ver apenas alguns desses elementos. Por exemplo, não apenas o objeto é distinto em Scotus, mas também o modo como as propriedades fundamentais do ser enquanto ser seriam então aplicadas não apenas por analogia ou por hipótese, mas sim univocamente em Deus e nas criaturas, de forma unequívoca. Ou seja, ele argumenta que você pode ter a certeza que Deus é um ser, mas pode ter a dúvida que é um ser finito ou infinito. Portanto, o conceito de ser difere de finito e infinito, mas ele é aplicado de forma unívoca para ambos. Sendo unívoca, tal noção que exprimiria em todos os seus usos um mesmo conteúdo, uma mesma ratio, uma mesma razão.
cuja marca estaria então numa irredutível simplicidade. Ou seja, quando eu digo o ser de Deus, o ser do homem, o ser do cachorro, o ser de cavalo, o ser, ele é aplicado de forma unívoco, ou seja, é o mesmo ser, o mesmo conteúdo. Como, por exemplo, apenas para, digamos assim, elucidar melhor esse tópico. Quando temos, por exemplo, o exemplo do bom cavalo, o bom amigo, o bom tempo, Tomás iria dizer que bom é empregado de uma forma análoga nos distintos casos, tá? E que não poderíamos de forma nenhuma dizer que o bom ser humano se equivale ao bom de Deus. Para os escotos, podemos empregar o bom em diversos casos, justamente porque o bom é um termo unívoco. Ou seja, o bom aqui, o bom em Deus também seria o mesmo que o bom no ser humano. Outro tema que Scotus inova com relação à tradição é pela forma com que a substância individual e a matéria e a forma são individualizadas. De novo, então, o princípio de individualização. Por exemplo, Sócrates é um ser humano, ou seja, possui matéria individual e forma, ou seja, a sua humanidade. O que Tomás de Aquino diria é que a forma da humanidade é uma forma individual porque ela é uma forma humana de Sócrates. E Sócrates é individualizado por uma matéria ou marcado por uma parcela particular de matéria, o que ele chamou de matéria signata. Para Scotus, a forma é um individual propriamente dito, independente da matéria de Sócrates e da substância de Sócrates. Ou seja, não é nem a matéria, nem a forma, mas uma terceira coisa, uma entidade individual que ele chamou então de recitas. É um termo latino que é difícil de pronunciar, mas então, o que seria essa recitas? Seria a estidade do ser, a estidade do ente, ou seja, mais difícil ainda é a explicação. Em termos bem simples, seria a qualidade dele ser esta coisa, então esta coisa vem daí o nome do latim, e não outra. Ou seja, então, recitas seria a qualidade dele ser esta coisa e não outra. Outra noção importante em Scotus é a noção de disjunção transcendental. Segundo ele, existe uma lista de pares de termos que seriam aplicados a qualquer coisa que existisse. Isto é, cada ser atual seria potencial, atual, finito, infinito, necessário, contingente e por aí vai. Interessante notar que necessário não seria um termo aplicado a todo ser, mas sim, então, uma disjunção. E isso é importante, justamente vai ter várias implicações numa discussão sobre a lógica modal no período moderno. Por isso que alguns historiadores da lógica apontam Scotus como um dos, digamos assim, não diria percussores, mas eu diria então como um dos primeiros autores que lançam algumas bases, alguns elementos para o desenvolvimento da lógica modal, né? E por fim, eu gostaria de abordar, e já encaminhando para o final, uma ideia
importantíssima no medievo de um autor que foi um grande crítico da metafísica de Scotus e da metafísica tradicional, que foi Guilherme de Ockham, que a gente já mencionou na teoria do conhecimento, quando abordamos a teoria do conhecimento, mas convém ressaltar aqui, convém mostrar as implicações do emprego, né, do princípio da parcimônia, também conhecido como a navalha de Ockham, no campo da metafísica. O que é o princípio da economia, o princípio da parcimônia ou a navalha de Ockham? Em uma sentença, seria basicamente que a pluralidade de entidades ela não deve ser postulada sem necessidade. E uma das entidades, digamos assim, dispensáveis, seria propriamente a noção de Scotus, ou a noção de rectas. Isso porque o que existe na realidade são seres individuais e eles já são individuais. Não necessitam de um princípio de individualização. Aliás, Ockham vai dizer que o que é individual, ele não necessita de explicação. Eu posso perceber pelos meus sentidos a existência dos objetos individuais. O que eu necessito de explicação é justamente de termos universais. E aí vem justamente o problema dos universais, em que Ockham aborda, desenvolve uma teoria muito interessante que nós já tivemos a possibilidade de estudar e que vai desenvolver, digamos assim, então, o seu nominalismo. O que convém ressaltar aqui é que o nominalismo de Ockham é parte de um programa maior, de uma metafísica deflacionária. Ou seja, as 10 categorias que Aristóteles postulou como as 10 categorias do ser na metafísica, elas vão se reduzir apenas a 2 categorias em Ockham, que é justamente a substância e a qualidade. Por quê? Porque elas seriam reais, seriam perceptíveis pelos sentidos. Categorias como quantidade, relação, elas não teriam uma realidade propriamente dita. Elas não necessitariam então de uma explicação maior. Na crítica à noção de quantidade, por exemplo, Ockham defendeu que seria dispensável saber se um objeto muda de forma porque possui a potencialidade de ter uma quantidade maior em si. Por exemplo, né, pensem num ferro, né, que é aquecido, se dilata e que de 80 centímetros passa a ter 90 centímetros. Pois bem, o que o Ockham vai dizer é que não importa saber se a capacidade de ter 90 centímetros estaria existente no ser, no ferro de 80 centímetros. Isso é indispensável. Né? O que importa é que o ferro aquecido tem 90 centímetros. Pronto. Né? Na crítica à noção de relação, por exemplo, Ockham vai dizer que não existe entidades de relação. Não existem entidades com realidade propriamente dita, como proximidade, longitude, etc. Né? Ele vai dizer que, por exemplo, quando eu digo que A está próximo de B, eu não estou falando da categoria proximidade, da relação. Eu estou apenas significando que A conotando B e dizendo que não há nada entre eles e pronto. É claro que essa crítica de Ockham vai ser, digamos assim, ferrenha e vai passar pelos diversos níveis do conhecimento, nos diversos níveis de sua filosofia. Mas justamente a sua crítica à metafísica tradicional vai ser, digamos assim, muito importante para o desenvolvimento de uma metafísica moderna
que ainda tem base nessa metafísica tradicional, nessa metafísica que começa então com Platão, passa por Aristóteles, por todos os filósofos do final da antiguidade, do medievo, e termina então com, né, que vai então até a filosofia clássica, filosofia moderna. Basicamente, pessoal, seria isso para essa videoaula de hoje, em que a gente passou por alguns tópicos alguns conceitos metafísicos desenvolvidos na Idade Média. Infelizmente, não há tempo para desenvolver todos esses conceitos, desenvolver todas essas implicações. Ficarão algumas indicações de leitura para aquele que tiver interesse em desenvolver mais e estudar mais sobre este tema. Importante ressaltar, e convém dizer isso, que a filosofia medieval, a metafísica da filosofia medieval, é uma metafísica muito forte, né? Ou seja, os autores medievais, os filósofos medievais, eles possuem afirmações, teses metafísicas fortes e que vão influenciar em suas noções de filosofia prática, de filosofia teórica, ou seja, noções de metafísica, como o que é o ser, né, como se individualiza o ser de uma essência universal para os objetos individuais. Isso tem implicações em teoria do conhecimento, isso tem implicações em lógica, em filosofia da linguagem, na ética, na política e por aí vai. Certo, pessoal? Voltamos então na próxima semana com mais uma videoaula. A todos, até lá. Saudações.